Bom, então como eu já estava falando aqui, então hoje a gente vai começar a falar sobre aspectos plásticos. E a parte de aspectos plásticos ela vai envolver um pouquinho de psicologia, um pouquinho de filosofia, mas ela vai envolver também alguns critérios muito científicos. E para que isso fique bem compreendido, eu queria partir do que vocês têm como visão plástica hoje, para chegar num resultado mais maduro na compreensão de vocês, porque pode ser que eu esteja falando de uma coisa e vocês estejam captando outra. Isso é comum, porque a parte plástica ela é muito subjetiva, e tudo que é muito subjetivo tende a ser complexo. E a gente precisa começar a ver a parte plástica da arquitetura como profissionais de arquitetura. A gente não pode discutir uma questão plástica da mesma maneira que um leigo. Existem várias maneiras de ver a plástica, de ver a estética. E aí vocês vão ver, a partir da minha aula, uma visão muito técnica, talvez até bem diferente do que vocês vão ver com os outros professores. E eu quero frisar que ele vai ter sempre esse caráter, porque a maneira como eu estou conduzindo aqui, eu estou esperando que vocês atinjam objetivos. E a maneira como eu organizei esse conteúdo é focado em resultado. Você precisa dominar uma técnica, conhecer um conceito, saber como se comporta na arquitetura, entender como o cérebro humano faz leitura daquilo e saber como atingir resultados na compreensão visual das pessoas. Tá? Então eu queria só entender um pouquinho algumas questões, por exemplo, fazer algumas perguntas para ver como é que vocês enxergam hoje. Qual que a maioria da turma vai ser um pouco suspeita, porque já foi meu aluno antes, meio que já sabe algumas coisas do que eu vou citar aqui, né? Mas eu vou arriscar assim mesmo. Qual que é a importância que vocês acham na questão do gosto relacionado com estética e com plástico? Não entendi. Qual a importância do gosto na avaliação da qualidade plástica da arquitetura? Sim, gosto de quem? Opa, você falou palavra-chave e falou certíssimo. Vou até anotar o que você está falando. É subjetivo. Aí você falou depois do quê? Gosto de quê? Gosto de quê? Quem adiciona mais comentários em relação a esse primeiro? Vou pegar de cada um. Samanta, fala alguma coisa. O que você está pensando em relação ao que eu estou falando? Pode ficar livre e desprendida, tá? A gente está começando do início e reaprendendo tudo isso de maneira um pouquinho mais profunda. Aí a pessoa se identifica mais com o que ela gosta, assim, e ela acha que faz mais fácil, talvez você. Então eu posso traduzir o que você está falando como identificação individual e pessoal? Identificação individual e pessoal. É importante. Então vou adicionar alguma coisa sobre o que a Maria pensa em relação a isso. E aí, o que você acrescenta para a gente? Aí eu não vou dar minha opinião, eu vou acrescentar algo, né? É a sua opinião que eu quero. Eu não estou procurando a resposta certa. Eu estou querendo partir de vocês para a gente chegar lá. Que eu posso errar também, tá? Só que eu tenho meus argumentos. E você pergunta assim, o peso, né, do gosto para a relação plástica com... Como que você enxerga o gosto dentro da questão plástica na arquitetura? Dentro da estética na arquitetura? Eu considero muito importante o gosto. É? Então você acredita que um arquiteto ele precisa saber usar o bom gosto para poder... Sim. É isso? Muito bom gosto. Então para fazer um projeto é importante ter bom gosto, é isso? É importante. Então você considera que o bom gosto é uma ferramenta de projeto? Posso dizer assim? Eu considero, porque se ele não tiver bom gosto, ele não vai harmonizar as questões de estética
porque a estética também, de uma certa forma, ela vai trazer um pouco a tratabilidade e, por exemplo, nas questões de acústica, né, que ele faz. Estamos falando de plástico só, tá? Corte tudo que for do funcional, do climático, do social, do financeiro, que a gente estudou até agora. Só vamos discutir plástico. O meu pensamento é uma forma, né? São formas. Então eu creio. Então você relaciona a plástica diretamente com o que você vê na forma, né? Isso é importantíssimo. Então, aí eu acho que o bom gosto realmente influencia bastante. Vamos chegar lá. Fale sempre seu nome para até eu aprender o seu. Me pergunte. Kélcia. Pior que ela tem um nome tão bonito. É com C. É assim. E aí, o que você acrescenta para a gente, Kélcia? Eu acredito que o bom gosto é um ponto de partida. Porque se você já tem um bom gosto, você tem um ponto de vista muito mais fácil em relação àquilo que a pessoa quer. Então você meio que está aqui você adiciona o conceito da Maria, né? Só que você acha, inclusive, que o gosto, ele é um ponto de partida. Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem os gostos dela, a gente pode acrescentar e melhorar. Então você também está adicionando ao que a Samanta trouxe, que o gosto está dentro de uma identificação individual e pessoal, e aí você parte dali, né, para fazer um trabalho. Beleza. E aí, o que você adiciona, Suelton? O que você comenta além do que já foi discutido aqui? Acho que levar em consideração a cultura de determinada região ou influencia na plástica. Cultura. Então a cultura influencia, né? Então você precisa observar a cultura para influenciar na concepção de um projeto. Vamos lá, né? Acho que no final todo mundo se fala todo. Tá vendo? Tem uma música ficar calada e esperar ser a cultura. Tem que ter falado. Porque se eu perguntar uma pergunta, como que era a pergunta? Eu queria saber qual é a relação que você vê do gosto com a concepção da parte plástica da arquitetura. Proporcionalidade. Isso, eu viajei, eu estou querendo entender o que você falou mesmo. Se é uma questão que você vai fazer uma comparação com o gosto, nos aspectos plásticos, da arquitetura, para mim o gosto tem que ter proporcionalidade. Gosto? Esse gosto. Não viaja não. Eu já estou viajando demais com o assunto. E aí? Gosto? É. Mas eu não sei. Já falaram tantas coisas, a gente já vai. Vou pegar então. Vamos tentar chegar no conceito partindo daqui. Agora eu posso colocar a minha opinião particular sobre isso tudo e tentar aproveitar, inclusive, o que vocês falaram aqui. Gente, olha, gosto vem se a gente pegar a etimologia da palavra, vem do sentido mais primário que a gente tem, que faz parte dos nossos sentidos, tem a ver com o paladar, né? O gosto, ele é completamente subjetivo e referencial. Se eu passei a vida inteira experimentando limão, se eu botar uma maçã, por mais verde que ela tiver, eu vou dizer que ela é doce. Eu vou dizer que ela é hiper doce. E já alguém que passou a vida inteira tomando mel, vai morder uma maçã e vai dizer que troço azedo. Porque ela teve uma influência passada que fez com que ela chegasse a uma conclusão baseada em algo que é variável, que é muito variável, porque o nosso organismo está suscetível a essas variações.
Então quer dizer então que para eu me firmar numa coisa certa e ter um resultado exato, será que a melhor possibilidade é partir de algo que é assim tão subjetivo, que está tão solto e que varia tanto? Bom, é só um primeiro questionamento, não estou fechando a questão não, tá? Gosto de quem, né, que ele coloca aqui? O meu é diferente do seu, que é diferente do dela, que é diferente. Será que eu posso usar como recurso para praticar o que é bom em arquitetura e chamar isso de uma ferramenta de trabalho? Uma coisa que para cada um é diferente? Eu tenho dificuldades em pensar dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode negar que se você vai fazer um projeto, você precisa conhecer também a cultura desse público para o qual você está projetando. Porque muda o resultado, com certeza, entender os porquês, os desejos, necessidades e expectativas daquela pessoa. E porque o gosto é também uma identificação individual e pessoal que cada pessoa tem, e se a gente não souber o que ela pensa, a gente não sabe como atender essa expectativa dela. Mas quando você não tem um específico dado de uma pessoa, e você é dado a conduzir um projeto, e nós arquitetos nós não queremos agradar só uma pessoa, né? Porque mesmo uma pessoa que tem um determinado gosto, e ela gosta disso, ela não gosta daquilo, ela pode induzir a fazer coisas num espaço que é dela, mas que ela traz muitas pessoas. E o que essas pessoas vão dizer? Olha, para aquela pessoa que tem esse perfil psicológico, esse perfil cultural, aquilo é bom, mas para nós 20 pessoas que estamos aqui dentro, é desagradável. O arquiteto não chegou para ela para falar que isso podia desagradar as pessoas. Aí eu começo a pensar que para a gente poder ser mais científico e querer se equiparar com as pessoas, como os físicos, eles vão lá e fazem um cálculo e descobrem que uma coisa funciona ou não. A gente não consegue tanto fazer isso, porque tudo na nossa área é meio subjetivo, né? Não dá para resolver num cálculo. Mas dá para a gente chegar o mais próximo possível de um resultado objetivo. E o que é um resultado objetivo? É você partir do estudo de uma coisa que faz parte do linear do raciocínio do ser humano. Sabiam que existem coisas que para nenhum de nós é diferente? Tem um monte de coisa que, se eu colocar aqui, você pode até gostar ou não gostar. Aí vai determinar o gosto e a individualidade de cada um. Mas a sensação psicológica que você provoca na pessoa vai tender a ser a mesma para a grande maioria dos seres humanos. E aí, de repente, para outro tipo de ser que não humano vai ser diferente. Mas nós temos uma biologia que determina um monte de coisa na gente, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da retina dos olhos da gente, nós temos uma quantidade de células nervosas. E elas nos dão capacidade de enxergar cores. E essas células, elas têm uma quantidade muito maior para algumas cores e uma quantidade muito menor para outras cores. Maior para umas cores, menor para outras. Isso quer dizer que na célula, no fundo da retina, onde tem poucas células vermelhas, se eu for exposto a uma parede vermelha, independente de qualquer coisa que eu passei na minha vida, do meu gosto, da minha cultura, seja lá o que for, a excitação que eu vou sofrer, ela é maior do que se eu sofrer por outras coisas, se eu for exposto a um amarelo ou um azul. Por quê? Eu tenho poucas células trabalhando para um estímulo, elas estressam mais rápido e elas sofrem uma maior excitação. Isso quer dizer que qualquer ser humano do mundo, ao ser exposto à cor vermelha, vai sofrer uma excitação. Agora, dependendo de como esse vermelho é apresentado e os objetos fazem parte do contexto, essa excitação pode ser negativa ou positiva, ela pode ser uma excitação sexual, ela pode ser uma excitação de paladar, ela pode ser uma excitação nervosa, uma excitação de comportamento, pode causar fúria, pode causar agressividade, mas ela causa excitação em qualquer um de nós. Isso é um ponto objetivo, causa excitação. Aí, será que isso não vira muito mais uma ferramenta objetiva de trabalho para o arquiteto do que eu ficar tentando descobrir gosto? Primeira coisa que eu penso, gosto quem tem é leigo. Eu tenho pavor de escutar arquiteto dizendo que tem bom gosto. Se o cliente chegar para mim e falar que eu tenho bom gosto, eu corto o papo na hora. Por quê? Bom gosto quem tem é ele.
Porque a partir de avaliar situações que são desagradáveis e que não atendem expectativas nem necessidades dele ou de um grupo, ele consegue, a partir da experiência individual dele, diferenciar o que você fez que é bom do que outras pessoas fizeram sem utilizar nenhuma técnica. Ele pode ter bom ou mau gosto. Você precisa saber técnicas, utilizar padrões comportamentais e mexer na forma para produzir esse resultado na sensação das pessoas, na sensação psicológica das pessoas. Todo ser humano, quando ele é exposto a determinadas sensações pré-elaboradas, determinadas contemplações visuais que são organizadas em uma determinada configuração, ele tende a responder com os mesmos estímulos. E existem estudiosos, especialmente da área de psicologia, que eles pegaram todo esse conhecimento, organizaram e foram lá e provaram, fizeram testes e começaram a descobrir que certas coisas que a gente fazia provocavam reações nos seres humanos. E isso vai ter uma utilidade muito grande para a gente. Vamos entender um pouquinho mais desse pessoal? Espera aí que meu mouse aqui está ruim. Tem uma palavra que eu quero que vocês gravem e tenham ela na ponta da língua, que se chama Gestalt. Gente, Gestalt é importante demais para o arquiteto quando se está falando de plástica, de beleza, de estética. Por quê? Vamos entender agora. Espera aí que aqui na minha tela não atualizou ainda, tá? Gestalt. A palavra Gestalt, ela é de origem alemã. Ela não tem tradução exata no português, mas ela se refere a um processo de dar forma ou um fenômeno de configuração na nossa percepção, ou seja, um fenômeno de configuração do que é colocado diante dos olhos humanos, ou qual é a reação que você tem em relação ao que é exposto ao seu olhar. E nós, arquitetos, costumamos interpretar isso como ordenação ou composição visual. Então, Gestalt para a gente tem a ver com composição visual. Ou a gente pode simplesmente chamar Gestalt, se a gente quiser simplificar, forma. Só que Gestalt é muito mais complexo do que configuração da forma. Tanto que ele não tem tradução em português devido à quantidade de termos que ele iria abranger se a gente tivesse que fazer a tradução. Então, a Gestalt, ou psicologia da forma, ela surgiu no início do século XX. E tem gente que confunde Gestalt do objeto, ou Gestalt da forma, com psicologia de Gestalt. Psicologia de Gestalt é uma outra coisa, também veio da psicologia, mas ela não tem tantos atributos formais nos seus estudos que venham a servir de referência para a gente, enquanto arquiteto, estudar, para descobrir a beleza e a plástica da forma. Ela foi a Gestalt terapia foi criada pelo psicanalista berlinense Fritz Perls, e ele trabalha com dois conceitos, com a supersoma e a transponibilidade. Daqui a pouco a gente vai entender o que é essa supersoma aí, tá? E essa tal transponibilidade. O psicólogo austríaco Christian von Ehrenfels, eu não sei falar o nome desse pessoal que é austríaco e alemão, tá? Me perdoe. Como é? Não está ali não. Está aí não. Eu estou olhando para cá e descrevendo as coisas para vocês. É porque o que não está escrito lá é porque não é exatamente uma coisa que vocês têm que saber. Mas se quiserem anotar também, não vou estar cobrando de vocês. Eu estou só colocando para enriquecer a base de vocês de conhecimento. O que é importante para vocês é mais do que... Está até no slide errado. Ó. Eu estou olhando para um slide e estou botando para vocês aí outro. Só um instantinho.
Ih, caramba, tem o slide está trocado. Espera, vou botar aqui para vocês em outro. Vou colocar o meu aí. Se eu conseguir, né, retornar o mouse. Pronto, eu estou falando disso aqui, ó. Estou nesse slide aqui. Nossa. Pior que ele está com uma programação automática de falar som. Nem sei como é que eu vou desligar ele aqui, que ele vai ficar falando em paralelo comigo. Espera aí, deixa eu deletar. Vou deletar temporariamente alguns sons para ele parar de fazer essa confusão aqui comigo. Oi? Tô gravando minha confusão. Não, acho que não preciso não. Acho que quem está assistindo a aula pode ver, pode saber que eu erro de vez em quando. É porque eu preparei esse slide de maneira tal que se, em vez de eu ficar falando, caso lá depois, eu gravei já um som de fundo. E lá na internet vai ficar para vocês um narrador falando. Eu digitei tudo que eu queria e aí eu gravei, botei um programinho que o narrador fala tudo que eu digitei. Aí ele está falando agora junto comigo. Bom, mas voltando para cá. Não, não é não. Bom, então estou voltando isso aqui, falando isso aqui. Então, em 1913, a Academia Prussiana de Ciências instalou na ilha de Tenerife, das Canárias, uma estação para estudo do comportamento do macaco. E Wolfgang Köhler foi nomeado diretor da estação. Wolfgang Köhler foi um dos... Eu não sei falar o nome dele também, tá? Um nome alemão, tenho dificuldade de falar essas coisas em alemão. Mas ele foi um dos caras que estudou Gestalt, tá? Então ele foi um dos principais estudiosos interessados. E foi quem começou a fazer esses testes com macaco. Só que ele ainda é muito jovem, com quase nenhuma experiência em biologia e psicologia de animais. Mas as pesquisas deles foram pioneiras. E enfatizaram não só a percepção humana, mas também as nossas formas de pensar e agir com frequência e de acordo com os pressupostos da Gestalt, paralelamente às pesquisas contemporâneas sobre a biologia celular. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo que foi criada essa pesquisa sobre Gestalt, algumas pessoas se dedicaram um pouquinho mais à Gestalt como nos interessa, enquanto psicologia da forma. E aí, um desses caras, que foi o Köhler, ele fez estudo de experiências com macacos. O que isso muda, o que importa em relação à psicologia? Gente, até então, os psicólogos desse período, eles achavam que tudo que acontecia no comportamento do ser humano dependia de uma experiência prévia. Ou seja, a gente nascia completamente vazio e você ia aprendendo determinadas coisas. Está andando só. É porque isso tudo foi uma programação toda calculada que eu fiz, aí eu estou sem saber como é que eles fazem ela. Então, sim. E o que os estudiosos de Gestalt estavam pressupondo nos seus conceitos? Que quando a gente nasce, existe uma configuração pré-definida do nosso cérebro. A gente nasce com um todo, uma consciência sobre um todo, e a gente passa a vida inteira procurando essas coisas que estão inteiras, esse todo. E quando a gente vê uma coisa que ela não se completa e não se fecha, a gente sente essa deficiência, a gente fica buscando por ela, e essas coisas são mais agradáveis para a gente. Inclusive, as coisas que são visuais. Independente do pessoal de Gestalt, tem um outro pessoal, que não é da Gestalt, que estudou um pouco disso também. Antes de eu passar para esses conceitos aqui,
Deixa eu botar vocês para assistir um videozinho de um professor, que eu admiro muito o trabalho dele, e eu trouxe uma aula dele de 3 minutos, onde ele fala sobre isso. Eu acho muito bonito o que ele coloca. Espera só um tiquinho. Esse aqui. Eita. Perdão, vocês estão com essa cara estranha, né? Tá só aqui e não tá aí pra vocês. Então vou botar do início. Meu perdão. Esse Jung que ele coloca aí é um dos craques da psicanálise, tá? Então ele é um psicanalista que também tem as teses sobre o subconsciente, e ele junto com o Freud foram os caras que mais estudaram. Então hoje eu estou defendendo muito pela linha do Jung e do Freud a questão também da Gestalt, porque eles foram precursores também desse tipo de raciocínio.
Quando eu for dar aula hoje, eu vou fazer legenda. E por aí, eu vou fazer uma legenda. Hoje eu vou colocar no vídeo do professor, que no meu tempo de estudar. Pronto, vou sair de vocês para aí. Pronto, você tem mais para. Pronto. Então, gente, vai por essa mesma linha. Freud também tem algumas teorias que vão nessa linha, mas nosso foco mesmo é Gestalt, porque a gente está preocupado com a configuração da forma para causar sensações nas pessoas, porque isso é um dos papéis do arquiteto. Por isso que Gestalt é importante para a gente. E a Gestalt, ela também acha que a gente tem esse subconsciente coletivo. E que quando a gente nasce, tem características nossas que são inatas. A gente descobre que uma coisa está inteira só de olhar para ela, né? A gente sabe que está faltando algo quando ela não está ali presente. E a gente fica buscando por esse todo inconsciente, esse todo que está no nosso subconsciente, o tempo inteiro. E a gente identifica como bonitas ou não bonitas aquelas coisas que não estão dentro da estrutura completa. Só que eu estou falando dessa estrutura completa, mas existem sensações que a gente sabe que tem a ver com a nossa biologia, que elas também diferenciam os seres e também dá para usar como recurso objetivo técnico. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que o homem ele tem características psicológicas que o levam a preferir formas mais simplificadas e cores mais neutras, e que a mulher ela tende a gostar de proporções menores e cores mais intensas ou aceita maior variação de cores. E a gente sabe também que tem culturas que elas são dadas a determinados composições visuais, umas mais que as outras, só que essa parte ela é relativamente também subjetiva. E qual é o objetivo do assunto que a gente está focando? O que é o limiar da percepção humana, que todos nós sentimos mais ou menos igual, e óbvio, a cultura e nossa experimentação prévia, ela influencia, mas essa parte que é influenciada pela cultura e por tudo que você experimenta, seu gosto, sua individualidade, a gente não vai estudar ela. Por quê? Vocês já estão estudando isso na disciplina de História da Arte, de Estética da Arte, de História da Arquitetura, e vão ter visto isso como influências, culturas e outras coisas mais. Meu foco aqui é produzir resultados. Resultados, eles têm que fazer parte de uma característica que a maioria dos seres humanos pensa igual.
visual. E é isso que eu quero ensinar para vocês, tá? Bom, e aí a gente começa a tentar entender um pouco mais o que é essa estruturação que acontece na Gestalt. A Gestalt, ela tende a estruturar determinadas composições, ela explica quando a gente aproxima objetos. Bom, um dos pressupostos da Gestalt é que é impossível você analisar plasticamente objetos se você não conhece o contexto que ele está colocado. Eu posso, por exemplo, afirmar que o nariz do Watson é bonito no rosto dele, porque ele é homem. Mas de repente, com a proporção do corpo dele, do rosto dele, se eu colocar o nariz dele no rosto dessa manta, talvez o nariz seja feio. Mas se eu simplesmente desenhar o nariz aqui, pelo significado que ele tem para o ser humano, eu não sei dizer se ele é feio ou bonito. Quer dizer, eu até sei, porque eu posso pensar também que os buracos do nariz, as narinas do corpo dele são partes de um todo que é o nariz. Mas normalmente a gente precisa do significado mais global possível daquela compreensão para entender que algo está estruturado ou não. Então sempre se analisa conjunto. Eu posso, por exemplo, dizer, eu não sei analisar se essa caneta é bonita. Um designer de objetos, de produto, talvez sim, ele analisar as partes, mas a gente não pensar como arquitetos, tá? Eu estou passando a disciplina para vocês que estão estudando arquitetura. Não seria tão bom falar sobre a plástica dessa caneta. Para eu entender se essa caneta é bonita, eu preciso saber onde é que essa caneta vai ser colocada, onde que ela vai ser usada, no contexto que ela está. Talvez eu consiga dizer que nesse contexto compositivo, essa caneta é interessante porque existem características desta caneta, desta que apresentam uma ligação estrutural entre elas. E faz com que eu entenda que unir essas sensações visuais seja agradável. E aí eu vou identificar talvez um elemento também bonito, mas alguma diferença que tem entre essas canetas talvez leve a minha interpretação de que essa daqui é menos bonita do que as outras, porque no contexto em que ela se encontra, ela tem características que não casam com o todo da composição. O diálogo entre as partes e o todo é justamente o que fala o conceito de supersoma que a gente estava vendo agora há pouco. Eu estou no prazer. Então eu estava falando do conceito da supersoma. Uma das prerrogativas da Gestalt é que a soma das partes não é igual ao todo. Se eu tiver um objeto que ele está no contexto, o meu olho tem um valor visual, meu nariz tem outro, minha boca tem outro. E vamos supor que meu olho vale a 1, meu nariz vale 1, uma boca é uma... O olho pesa mais, né? O olho chama mais atenção, né? Muita gente gosta do olhar. O olhar está no olho, não está tanto no restante. Então vamos pesar mais o olho. 2, nariz 1, boca 1. Teoricamente, o somatório deles todos daria 2 mais 1 mais 1, 4, né? Mas a Gestalt diz que não. A Gestalt diz que quando eu junto o meu olho com o meu nariz, com a minha boca, existe uma leitura superior a eles isoladamente, que vai poder valer 5 ou 6 ou 7, porque eles junto eles se somam de maneira tal que essa supersoma vai fazer que eles valham muito mais do que as partes isoladamente. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Está conseguindo ficar claro esse conceito aí? Então, uma composição, ela normalmente é mais rica do que um objeto isolado. A arquiteto, para analisar as coisas plasticamente, tem que ver esse conceito de partes e buscar linguagem que interaja entre o todo e as partes. Um conceito geral, quase que o maior de todos, em leitura plástica, é qual é a relação que existe entre o todo e as suas partes, ou as partes com tudo. Deixa eu ver. Aí aqui eu estou citando, né, a questão de que ela já existe uma ideia pré-estruturada na nossa cabeça, né? Isso é o que eu comecei a falar agora há pouco. Então, se a gente começa
a se interagir nesses conceitos, a gente vai chegar em alguns pressupostos. Essas daqui, gente, são as leis principais da Gestalt. Vocês vão ouvir falar em livros muito sobre proximidade, semelhança, segregação como figura, pregnância, que tem a ver com uma boa forma e é diferente de bom gosto totalmente. Uma pessoa que acredita em Gestalt, ela não acredita em bom gosto. Porque bom gosto sendo uma coisa subjetiva, ela não pode ser usada como parâmetro de avaliação de nada, porque qualquer hora está mutável e não tem referência absolutamente nenhuma. Porque o que é bom para mim pode ser ruim para você. Mas o que existe entre comum entre eu e você, e que entre vários outros seres humanos, que a maioria de nós vai concordar? Isto é que interessa para um estudioso de Gestalt. O que pode ser usado no trabalho de arquitetura, vamos agora aplicar para a arquitetura, porque as premissas de Gestalt, elas não vêm da arquitetura, nem da plástica, nem das artes, tá? Não é uma prerrogativa artística, é uma prerrogativa psicológica. E é por isso que eu gosto de trabalhar com ela, porque ela tem fundamento científico muito mais maduro do que a gente ficar utilizando achismos de gosto nossos como referência. Sim. E à medida que você começa a analisar esses itens aqui, por exemplo, proximidade, elementos que estão mais próximos, ou que têm uma determinada proximidade, eles tendem a ou se aproximar e significar mais, porque você concorda comigo que se eu desenho um olho aqui, uma boca aqui, outro olho lá, e um nariz aqui. Eu não faço leitura de nada, mas se eu juntar todos esses elementos, eu posso fazer a interpretação de que alguém está alegre. Era impossível fazer essa leitura se não juntasse os elementos, né? O cérebro humano, gente, ele tem tendência natural a ler e a terminar as composições quando a gente aproxima elas, porque a gente quer entender o que elas significam quando estão juntas. E a gente tem tendência natural a procurar coisas que são parecidas e classificá-las para fazer uma leitura. Por exemplo, quando você olha para cá, é forçação minha, ou seu cérebro primeiro faz um desenho dividido assim, para ler esse conjunto aqui? Faz, não faz? Porque você pegou quem era semelhante e segregou de um lado, e quem era diferente segregou para o outro. Nosso cérebro faz isso o tempo inteiro. Ele procura o caminho mais fácil para entender as coisas. Aqui, por exemplo, quando a gente pega e traça isso aqui, pela composição do conjunto e pela proximidade que teve, a gente pode ter inclusive duas leituras, né, se a gente mudar essas proximidades. Podemos ler uma taça aqui, mas podemos ler o rosto. Dois rostos, na verdade, se aproximando, né? Notem que aqui eu compus objetos, eu não, os estudiosos de Gestalt, que isso aqui são imagens tiradas dos trabalhos deles. A linha de baixo, gente, vocês sabem que é o mesmo tamanho exato da que está em cima? São iguais. São duas linhas de tamanho exatamente igual. Mas o nosso cérebro tem tendência a querer ler com tamanhos diferentes, porque foi usado uma proximidade com outros elementos compositivos que mudaram a percepção. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês o tempo inteiro, gente, aqui, existem técnicas para que você trabalhe uma forma e faça o ser humano sentir uma coisa. Ou essa sensação pode mudar completamente quando você mexe. Isso é técnico, e isso dá para você regular e calcular e chegar no resultado previsto. É previsível. Não é tão subjetivo assim quando você olha por essa ótica. E você chega no resultado de praticar uma boa plástica que está baseada em percepção sensorial. Percepção sensorial é aquilo que a gente sente ao ser exposto a uma composição visual. Ok? Olha o que acontece com essas linhas aqui. Gente, todas essas linhas são paralelas, elas não estão inclinadas. Mas por um recurso de segregação que o nosso cérebro faz, a gente enxerga como se fosse tudo inclinado. Porque há um zigue-zague aqui que segrega a nossa percepção. E aí a gente tem tendência também a
segregar os objetos. Quando existe alguém fazendo fundo para ele, alguém que está na frente. A gente quer identificar quem é o principal e quem é coadjuvante. Então nós temos tendência natural a ver alguém em primeiro plano e ver alguém em segundo. Isso é técnica, é recurso também para você atingir resultados. Porque o contraste forte entre quem está na frente e quem está atrás pode ou destacar mais um resultado ou fazer com que as pessoas achem melhor aquele resultado ou não. E aí vai valer essa história da segregação fundo-figura. Pregnância. A pregnância, eu vou dizer para vocês, que tem muita influência é muito influenciado pelo nazismo, tá? É uma leitura minha, sou eu que interpreto dessa maneira. Porque quem fala da pregnância fala sempre como a boa forma. Então, os estudiosos de Gestalt dizem que a lei maior dessas coisas aqui, eu discordo, tá? Mas eu não estou querendo falar da minha opinião, da minha interpretação, é bom que vocês tenham de vocês também. Os estudiosos de Gestalt dizem que tudo que é mais simples é mais bonito. E eu já acho que não é por aí. Eu acho que existe, a partir até desses outros conceitos que tem aqui, a gente vai ver isso a fundo e estudar ao longo de mais algumas aulas, que você faz uma coisa complexa e só porque ela é complexa ela foi mais bonita na nossa percepção. Só que depende do contexto, como eu acabei de falar. Existem contextos onde a simplicidade é a melhor forma, existem outros onde a complexidade é o mais bonito. Quais são os elementos que estão ao redor para você analisar e discutir isso? Então eu já não acho, mas por que eu estou falando que isso é influência do nazismo e da Segunda Guerra Mundial? Os alemães foram os maiores estudiosos de plástica do mundo desde aquele período lá. E a escola de Bauhaus ela foi forte, fundada na Alemanha, né? Influenciou todas as escolas de arte, design, de arquitetura do mundo inteiro. Por consequência, influenciou fortemente as escolas americanas, que era quem dominava o design, a filosofia, a cultura, a psicologia durante o período entre guerras. Resultado, pegou muito essa questão, essas citações, mas os alemães, eles, através do nazismo, eles vendiam a ideia que existia a raça pura. E aí, por consequência, surge também a forma pura. Lembram que era quase uma religião nazista, era um negócio que tudo melhor era do alemão? E já que aquilo ali, o puro era eles, a forma pura que eles inventaram também era mais bonita. Então eu acho que tem um pouco eu tenho um pouco de ceticismo em relação a isso. Mas eu acho que a pregnância, ela tem a ver com a forma que ela é mais facilmente apreendida e também fixada no nosso cérebro. Então, a lei da pregnância é a lei da boa forma, e pode ser que você tenha pregnância por simplicidade, mas também se tem pregnância por vários outros itens. O que importa para você ter uma boa pregnância? Que a forma seja melhor apreendida pela nossa mente e que a forma consiga ser fixada também após ser apreendida. E tem vários caminhos para se chegar na pregnância. E aí fala-se do conceito de unidade e de fechamento. Fechamento tem a ver com essa estruturação todo que a gente procura, que se a gente não encontrar, nosso cérebro força a barra e fecha sozinho. E a unidade é a relação entre o todo e as partes. Gente, unidade, alguns autores vão chamar de harmonia. Mesma coisa, quando eu falar harmonia e unidade, estou falando do mesmo quesito, talvez com palavras diferentes, mas todos eles citam de alguma maneira. Entendido isso aqui, né? Nosso cérebro tende a enxergar as coisas quanto mais fáceis lhe parecerem que elas estão compostas. E a gente cria coisas mesmo onde elas não estão. Se a gente ficar buscando essa composição do todo estruturado que existe no nosso subconsciente, que foi como eu comecei o assunto com vocês. Pergunto para vocês, tem triângulo desenhado aqui? Não tem, mas a gente enxerga. Aqui tem 3 círculos com uma quina cortada, mas a gente enxerga um triângulo, porque o nosso cérebro busca um fechamento em determinadas figuras, quando ele não encontra. É uma tendência natural do nosso cérebro. Aproximar as coisas, agrupar quando elas são iguais, segregar quem é muito diferente, e procurar fixar as coisas na mente, baseado em quanto mais fácil foi apreendido pela nossa mente. E gostar daquilo que tem relação entre o todo e as partes,
E aí fechei, né? E o fechamento, que é tentar criar estudo também a partir de uma lógica de fechamento. Você vê que aqui eu tenho os mesmos objetos, de um lado e do outro. Mas a maneira como eu reordenei, eu enxerguei uma nova percepção que não existiria se eu não tivesse feito essa ordenação. Aqui, por exemplo, ó, os objetos estão alinhados, a gente enxerga um retângulo. Tem um retângulo aqui? Um quadrado. É porque o retângulo é um caso especial, o quadrado é um caso especial de retângulo de lados iguais. Tá? Perdão, porque isso é influência minha de AutoCAD. Mas na matemática é desse jeito também. Então, um quadrado. Então, não tem um quadrado desenhado, mas a gente, nosso cérebro, leu um fechamento de um quadrado aqui. Tá? Então, muitas vezes, quando vocês forem fazer um trabalho plástico, quiser identificar onde é que tem fechamento, quando chegar lá na etapa do trabalho que eu vou mostrar para vocês, procurem descobrir em situações compositivas onde a coisa não foi colocada, mas ela está lá. A gente tem que enxergar ela, mesmo se ela tenha sido colocada lá. Isso lembra um pouco o fechamento. Bom, já que vocês já têm um entendimento básico sobre algumas prerrogativas, eu não quero nunca que vocês deixem de entender que a gente está tentando captar na percepção aquilo que nos é exposto através da luz. E aí eu já falei para vocês sobre as questões que têm a ver com a retina, né? Nosso olho ele tem tendência natural a captar umas coisas de um determinado jeito ou de outro, que é mais ou menos igual. E existe aquelas coisas que a gente sente e acha interessante, num primeiro plano da percepção, que é aquela coisa rápida, que é o nosso biológico que manda, é o nosso psicológico, mas eu estou falando daquele psicológico inato. A gente tem essa compreensão. No segundo momento, você também percebe coisas que foram associadas à sua psicologia prévia, ou seja, você experimentou coisas que eram ruins ou boas e elas vêm à tona, ou você aprendeu lá na sua fase primária, quando você era criança, e ela vem. Num terceiro momento, sua cultura, seu gosto particular, tudo que você tem de conceito ou preconceito vem também. E aí você soma essas três coisas e diz, é bonito ou é feio. Mas vou retomar vocês. No que a gente está estudando aqui, não interessa o que está nesses outros planos, só quero o primeiro. É a parte objetiva. Só que seu cérebro percebe pela percepção sensorial, te dá uma resposta a esse estímulo, e aí o ser humano analisa se é bonito ou não por esse estímulo. A pessoa vê isso como uma determinada composição. Para você é feio, vamos supor. Mas você não vê que pode se tornar isso. Pode. Pode porque... Podemos dizer que pode ser influenciado. Pode. Nosso cérebro, as concepções do nosso cérebro elas são totalmente mutáveis e influenciáveis. Então, tudo que você experimentou anterior ao que você está experimentando hoje vai influenciar o que você está experimentando agora. Então, por que, sei lá, vou chutar aqui, um paraibano, ele adora, vem para cá, por exemplo, morar em Brasília e manda fazer a casa dele toda cor de laranja colorida. Porque ele passou a infância dele todinha vendo casas antigas lá no bairro dele, que era tudo colorido, que já está imbuído na cultura do Nordeste. A formação do Nordeste se deu dessa maneira, com tudo colorido, e em locais de clima quente, por exemplo, as pessoas são muito dadas à experimentação de cor. Você vê que no México é desse jeito, no Nordeste do Brasil é desse jeito. Né? Tem algumas exceções que não é o do clima quente, como por exemplo os japoneses. Os japoneses adoram a cor, mas só o japonês adolescente e o jovem. O japonês adulto ele já não é tão dado a isso. Mas isso pode mudar. Você vê que, por exemplo, a gente pegar a região sul do Brasil, eles não gostam de cor. Tem uma explicação científica. Dentre várias outras explicações, uma delas está relacionada com os países de clima frio também e com as regiões de clima frio. Essas pessoas normalmente não se dão muita experimentação de cor, elas não gostam. Mas esta pessoa, ao estar em contato, por exemplo, com um paraibano, e ter muito contato com vários paraibanos, pode começar a romper certos preconceitos e acumular no cérebro dele que aquilo dali é agradável. Só que essa parte que tem a ver com cultura não é a alvo do nosso estudo aqui hoje, tá? Eu estou preocupado com o vermelho excita, o azul pode acalmar, ele é mais tranquilizante, porque não excita nossas células nervosas. Por quê? Na retina da gente tem uma quantidade de células que recebem um azul enorme. Qualquer um de nós vai se sentir tranquilizado com a exposição a uma cor azul.
Vê se isso não é verdade. Vocês estão enxergando esse daqui vibrando? Ou esse daqui girando? Está doendo a vista? Normal. É porque existe uma determinada configuração que força o nosso cérebro a tentar fechar coisas ou aproximar coisas, e ele fica entrando em conflito com essa nossa necessidade cerebral de organizar os elementos. E gera essa sensação. Ela é perturbadora. Eu não olho porque eu tenho degeneração, né? Em mim dói isso aí me deixa de dor de cabeça demais. Mas isso é uma prova dessa nossa percepção. Vou dar outro exemplo agora para vocês. Se isso não é para vocês, sem manusear a cabeça, nesse ponto verde que está no meio do círculo, tá? Pode ser quando quiser, só não fique vinculado nem volta sua questão para nenhum outro ponto, a não ser esse ponto verde. Vou colocar alguns segundos, tá? Tá para chegar? Pode piscar o olho. Continua olhando para o ponto verde. Continua olhando para o mesmo ponto. Apareceu alguma coisa no lugar do desenho que eu tirei? O quê? Azul. Olha que legal. Na verdade, deve ser um turquesa que vocês não devem estar identificando, né? Então, eu vou explicar por que vocês estão vendo essa outra cor. Gente, quando as nossas células estão cansadas, e a gente coloca a nossa célula está trabalhando muito, nosso cérebro cansa e ele busca uma alteração. Sabe o que ele faz? Ele joga por cima da nossa percepção o inverso daquela cor, para que a gente não volte a capacidade de percepção das células nervosas que processam o vermelho. E a cor inversa que anula o vermelho é o verde. E só que o que acontece? Verde está próximo do azul. O Wallace não enxergou azul, alguns de vocês devem ter visto verde. Existe diferença biológica de quantidade de células de mim para você, dela para ela. Então, o verde que eu enxergo não é o mesmo que você, o vermelho não é igual para ela. E cada um de nós enxerga de uma maneira diferente. Mas a maioria de nós enxerga mais ou menos vermelho e sobrepõe mais ou menos verde essa composição. Isso é uma relação, mas isso é comum a todos nós. A questão do daltônico? O daltônico ele conhece a percepção das células trocadas. Isso aí não serve para facilitar o daltônico, não, mas é dar também esse raciocínio. Eu não estou querendo chegar lá. O daltônico, essas células não funcionam direito. Então, o que é vermelho, ele vê como o azul, como o verde. Né? Então, você coloca um óculos que ele joga o azul por cima para inverter de novo o que o cérebro está fazendo. Por isso, os óculos do daltônico servem cada um de uma cor, para poder fazer essa correção, né? Sobre a posição de cores. Então, a gente começou a ver. Então, existem coisas na percepção sensorial que não tem nada a ver com o gosto, né? Gosto, ele serve para diferenciar o que eu acho agradável do que você acha agradável. Mas ele não é ferramenta de trabalho para arquiteto. Gosto é o que é percebido pelo leigo. A gente usa técnicas, e eu vou sugerir a vocês que usem técnicas relacionadas com Gestalt, porque na ciência atual é o que mais se aproxima de um resultado objetivo para produzir resultado plástico na produção de arquitetura. Na verdade, a gente usa mais o que identifica a pessoa do que o nosso gosto. Só que o que você tem que fazer? Quando a situação é real e você precisa atender a vários seres humanos, o que você tem que estudar são leis de Gestalt, porque a maioria de nós sente igual. Depois que você passou por essa etapa global, tanto faz se você vai usar vermelho, amarelo, grande ou pequeno, porque pelas leis de Gestalt já vai satisfazer a grande maioria das pessoas. Aí você pergunta para esta pessoa, fulana, na sua expectativa e necessidade específica, o que é melhor para você? Ele maior ou menor? Ele vermelho ou azul? E aí você atendeu, além de uma técnica de composição visual, que está baseada em percepção, também uma expectativa individual do seu cliente. É impossível fazer um projeto sem vender expectativa, mas lembre que nós, normalmente, nunca trabalhamos com o cliente.
Mesmo um cliente que tem uma casa, a maioria das coisas que ele propõe no espaço é para várias pessoas. E você tem que alertar o tempo inteiro que isso costuma ser desagradável para a maioria das pessoas. Mas se para ele é importante, você pode descontrariar. Mas o meu objetivo aqui não é descontrariar o que as pessoas acham bonito. É tentar atingir o que a maioria de todas as pessoas acham bonito. Que se a gente começa a achar que tem gosto, a gente vai começar a pensar que existe eu que tenho bom gosto e tem você que tem mau gosto. Qual é o critério para dizer que eu tenho bom gosto ou tenho mau gosto? Porque eu viajei demais para a Europa e tenho cultura? Ou é porque eu frequentei faculdade melhor do que a sua? Ou é porque eu leio mais livros que você? E o que é? Então será que a minha cultura é mais rica? Será que se eu sou sou originado em povos que tiveram mais acesso à informação, então o meu gosto ele é melhor do que, sei lá, uma tribo indígena? Então eu vou descartar, ou será que ele é inferior a mim? Me parece que acontece hierarquização social, inclusive nessa hora, né? E parece que alguém é mais importante que alguém. Isso é péssimo para um arquiteto tentar fazer esse tipo de medição. Começa a parecer que você está fazendo segregações pessoais com as pessoas. Então, o que eu acho que é interessante? Que existam parâmetros que possam ser comensurados para qualquer tipo de pessoa. E a gente vai poder lidar com um aspecto muito mais geral e global. Especialmente que vocês não estão, nesse momento, com cliente real aqui em sala de aula. Mas vocês gostariam que, quando vocês se tornassem profissionais, quase todo mundo que visse um trabalho seu dissesse: é bonito. E tem jeito de fazer isso ficar bonito para a maioria dos seres humanos. E aí aquelas exceções vão ser estudadas essa parte. Eu vou dar uma parada aqui, até porque esse assunto aqui já não é diretamente a gente vai ver, e a gente continua vendo esse assunto depois do intervalo, pode ser? Que aí vocês dão intervalo, não se cansa do assunto, talvez eu nem volte para o assunto hoje, porque eu estou querendo voltar para ver os esboços de vocês do projeto, tá? Aí deixa eu dar uma olhada no conteúdo que tem, e de repente a gente dá um intervalo, vocês voltam para o projeto, e a gente continua esse assunto aqui, mais teórico, na próxima aula. A pessoa ter a sensação de estar maior ou menor. É que nem aquele rapaz fez no negócio desse período, né? Aquela fase naquele apartamento que tinha. Eu não sei, você deve estar falando da reportagem do Fantástico, né? Não, o vídeo que você mesmo passou. Lá que tem japonês e colocou os vídeos no teto para aumentar a percepção sensorial da pessoa. Isso aí é totalmente baseado em percepção sensorial. A gente vai discutir muito isso esse semestre agora. Mas a conta, velho, se a pessoa tem a sensação do espaço maior que ela for? A cor? Também. Mas eu vou ensinar isso para vocês. A gente vai aprender a lidar com técnica de cores também. Só que, como esse assunto ele é extenso e grande, eu não quero sacrificar o nosso tempo de produção de projeto para vocês verem tanta teoria, porque essa disciplina é prática. Por isso que eu estou pedindo a vocês ajuda, se concentrem, produzam, cheguem cedo, para a gente aproveitar melhor a disciplina, porque eu quero fazer vocês irem mais longe esse semestre, tá? Vamos dar um intervalo então.